Naquela noite, à mesa do jantar, a atmosfera estava carregada de uma rotina que todos conheciam de cor. O cheiro familiar do arroz e da sopa envolvia o ambiente, criando uma sensação de lar mais forte do que qualquer comida poderia oferecer. Meu pai, sentado na cabeceira da mesa, tinha a postura rígida, como se um escudo invisível o protegesse. Ele acreditava na segurança que um emprego tradicional proporcionava, em títulos e horários que marcavam a entrada e saída do trabalho. Para ele, a vida era simples. Trabalho era algo que se explicava em uma frase a um vizinho, sem embaraços, algo respeitável, normal. Meu irmão, mergulhado em seu celular, alternava entre garfadas e rolagens na tela, ouvindo apenas de forma fragmentada. Ele trabalhava em uma empresa de contabilidade no centro, vestia camisas impecáveis e dirigia um carro que nossos pais ajudaram a comprar. Sua confiança emanava do chão firme que outros já haviam pavimentado, um conforto que ele levava como um troféu. Enquanto isso, minha mãe se movia entre o fogão e a mesa, colocando as tigelas com uma delicadeza silenciosa. Ela raramente falava, especialmente quando a tensão pairava no ar. O silêncio dela, uma forma de manter paz, muitas vezes deixava assuntos pendentes, como folhas secas levadas pelo vento. Eu, por outro lado, era Lydia Thompson, a filha que nunca se encaixava nas frases que as pessoas costumavam completar para você. Naquela noite, não tinha intenção de abrir meu coração. Sabia que ideias frágeis não eram bem-vindas em um espaço onde certeza reinava. Mas, quando alguém perguntou o que eu tinha feito ultimamente, as palavras escaparam antes que o medo pudesse segurá-las. Eu tenho trabalhado em algo, comecei, a voz tremendo levemente. É sobre reduzir o desperdício de alimentos. A comida que sobra de padarias e restaurantes, conectando-a a pessoas que precisam ou vendendo-a com desconto antes que seja jogada fora. Mal consegui terminar a frase e o riso do meu pai cortou o ar, não de forma cruel, mas suficiente para encerrar a conversa antes que ela pudesse respirar. Restos não são um trabalho de verdade, ele disse, e a frase pairou no ar como uma nuvem cinza. Meu irmão não se deu ao trabalho de desviar os olhos do celular. Essa é uma ideia idiota. Quem vai pagar por pão velho? Não houve perguntas, curiosidade ou me conte mais. A conversa simplesmente seguiu em frente, como se eu tivesse falado sobre o clima e minha pesquisa de meses desapareceu na sala, sem deixar vestígios. Fiquei ali, olhando para meu prato, acenando com a cabeça como se concordasse. Não era o riso que me chocava mais, mas a completa falta de interesse. A maneira como minha ideia se dissipou no ar, sem deixar rastro, era como um eco que nunca retornava. Não estava brava, nem sequer surpresa. Desde pequena, aprendi as regras daquela casa, praticidade acima de possibilidades, segurança acima da curiosidade. Economize seu dinheiro, não tome decisões desnecessárias. Desde a infância, uma série de mandamentos me acompanhou, repetidos tantas vezes que se tornaram leis naturais, em vez de meras escolhas. No entanto, uma pequena parte de mim ainda sonhava com uma pausa, com uma única pergunta que pudesse quebrar o silêncio, algo como por que sobras, ou o que te fez pensar nisso. Mas ao invés disso, o que veio foi um vazio, seguido de conversas sobre a promoção do meu irmão e perguntas sobre se eu ainda estava saindo com aquele contador simpático da igreja. Mais tarde naquela noite, deitada na cama, revivi aquele momento repetidamente. Perguntava a mim mesma se deveria ter explicado melhor, se teria sido mais eficaz com números, estatísticas ou lógica, algo que soasse mais respeitável. Mas, no fundo, sabia que isso não teria feito diferença. A ideia não falhou por ser confusa, falhou porque não se encaixava na versão de sucesso que eles acreditavam. Naquela noite, aprendi algo importante. Quando você escolhe um caminho que ainda não existe, não deve esperar aplausos. Às vezes, você nem receberá um reconhecimento. Eu não decidi provar que estavam errados. Esse tipo de motivação se esgota rápido e não deixa nada para trás. O que eu decidi, em vez disso, era mais silencioso, mais pesado e muito mais durável. Se eles não podiam acreditar na ideia, eu acreditaria o suficiente para ver o que aconteceria. A ideia não nasceu da ambição, mas da observação. Todas as noites, ao voltar do meu trabalho em meio período em uma cafeteria, passava por uma pequena padaria na esquina. Um pouco antes do fechamento, a equipe trazia grandes sacos de lixo, pesados, e os jogava no recipiente atrás da loja.
Em uma dessas noites, um dos sacos se rasgou e pães quentes, croissants e baguetes perfeitamente comestíveis caíram no pavimento, como se não significassem nada. Fiquei ali mais tempo do que deveria. Do outro lado da rua, um prédio de apartamentos mal iluminado abrigava famílias que contavam cada centavo. Eu sabia disso porque cresci perto de lugares assim. A fome não se apresentava sempre como pratos vazios. Às vezes, ela se manifestava na forma de refeições esticadas, segundos pelados e o ato de fingir que não se estava com fome para que outra pessoa pudesse comer. Enquanto um lado da rua via comida desperdiçada, do outro, ela era necessária. Comecei a fazer perguntas que ninguém parecia interessado em responder. Por que isso fazia sentido? Porque era considerado normal? E, mais importante, poderia ser diferente? Passei noites lendo sobre o desperdício de alimentos em outros países, descobrindo histórias de plataformas na Europa que experimentavam aplicativos de alimentos em excesso, vendendo sacolas surpresa a preços reduzidos e grupos comunitários que redistribuíam o excedente em vez de descartá-lo. Nada era perfeito, mas a ideia de que as sobras poderiam ter valor e não vergonha persistia em minha mente. Aquela palavra me acompanhava: valor, não caridade. Sem pena, apenas valor. E se as sobras não fossem algo a ser escondido, mas algo a ser redesenhado? E se não fossem símbolos de excesso, mas oportunidades para eficiência, acesso e dignidade? Depois daquele jantar, aprendi a manter meus pensamentos guardados dentro de mim. Tornei-me mais reservada, não por ressentimento, mas por autoconservação. Explicar muito cedo pode ser perigoso, expõe ideias frágeis a opiniões endurecidas. Antes que as raízes pudessem se firmar, 3 anos se passaram e eu me encontrava em um movimentado salão de negócios sem sentir a vitória que esperava. A luz ofuscante e o burburinho das conversas criaram um ambiente quase surreal. As palavras que antes me intimidavam, métricas, crescimento, escala, agora flutuavam ao meu redor como um ruído de fundo. Então, um amigo do meu pai se aproximou e fez uma pergunta que mudaria tudo. Por que você nunca me contou que sua filha dirige uma empresa de 150 milhões de dólares? Observei a expressão do meu pai se transformar em tempo real. A confusão tomou conta de seu rosto, seguida de surpresa e um toque de descrença. Ele não parecia orgulhoso, mas sim atordoado, como se a narrativa que construíra sobre mim estivesse desmoronando. Naquela noite, quando meu telefone acendeu com o nome dele, deixei tocar. Não por vingança ou punição, mas porque não estava pronta para condensar 3 anos de silêncio em uma única conversa. Haveria tempo para isso depois. Essa história não começou com sucesso, mas com risadas em torno de uma mesa de jantar. Antes que pudesse haver compreensão, foi necessário muito trabalho. Não havia nada de glamouroso em meu início. Sem logotipo, sem escritório, sem apresentações para investidores, nada além de uma motocicleta usada que comprei por $300 de um homem que estava se mudando para o Texas. Algumas caixas plásticas quebradas que consegui de uma loja de conveniência nas proximidades, um par de luvas que ainda exalavam o cheiro de detergente e um estoque de sacolas plásticas reutilizadas que recolhi das minhas compras. Meu uniforme consistia em uma máscara contra a poeira, um moletom e tênis desgastados. Se alguém tivesse tirado uma foto de mim à distância, poderia facilmente me confundir com uma faxineira de turno noturno. E, honestamente, era exatamente assim que eu me sentia na maioria das noites, como alguém contratado para limpar as partes do mundo que ninguém queria reconhecer. Lembro-me claramente da minha primeira noite. Já passava das 10 quando estacionei em frente a uma pequena padaria a 2 ruas do meu apartamento. Havia passado por ali tantas vezes que conhecia os horários de fechamento. Também sabia, apenas observando, que os doces não vendidos não sobreviviam até a manhã seguinte. Eram jogados em sacos pretos, amarrados com firmeza, jogados atrás da porta dos fundos, ainda quentes, ainda comestíveis, mas desperdiçados. Meu coração acelerou ao entrar. O aviso de fechado já estava virado e as luzes estavam fracas. Uma mulher organizava bandejas atrás do balcão, cantando baixinho para si mesma. Hesitei na porta, ensaiando minha frase uma última vez, e então entrei. Oi, desculpe incomodar. Se você tiver algum doce sobrando esta noite, seria possível eu levar alguns? Ela olhou para cima, primeiro confusa, depois cautelosa.
Você quer para você? Eu apenas acenei com a cabeça, muito envergonhada para explicar todo o plano, com medo de que ela risse de mim como minha família havia feito. Ela hesitou por um momento, então meio sorriu, meio fez uma careta. Geralmente, nós jogamos fora, mas acho que posso te dar alguns hoje. Agradeci timidamente enquanto ela embrulhava 3 croissants em um saco de papel e os deslizou pelo balcão, evitando meu olhar, como se temesse que alguém pudesse vê-la fazendo algo incomum. A caminhada de volta para casa foi a mais pesada que já fiz. O aroma doce e amanteigado do croissant pairava no ar, mas, ao sentir aquele cheiro, uma onda de vergonha me invadiu. Eu não me sentia orgulhoso, ao contrário, estava envergonhado por não ter compartilhado a verdade sobre o que estava fazendo. Sentia-me mal por ter aceitado o olhar cético dela, por tentar construir algo a partir do que o mundo já havia considerado sem valor. Foi então que, ao passar por um beco atrás da padaria, meus olhos se depararam com uma cena desoladora, um saco de lixo rasgado, revelando 3 pães inteiros jogados no chão, como ideias que foram descartadas. Naquele instante, uma decisão se formou em meu coração e eu voltei atrás. Na semana seguinte, visitei mais 2 lojas. Em uma delas, o proprietário me ofereceu as sobras sem hesitação, até acrescentando alguns sanduíches que ainda estavam frios, como se fossem tesouros. Na outra, a resposta foi direta: não queremos o risco. E se alguém ficar doente e nos culpar? Não debati, apenas agradeci e me afastei. O que mais doía não eram as rejeições, mas os olhares de desconfiança, pena e até divertimento, como se eu estivesse ciscando entre os restos, como se isso fosse uma desculpa elaborada para evitar um trabalho de verdade. A cada vez que alguém me chamava da garota das sobras ou me entregava um saco como se estivesse doando uma causa em que não acreditava, eu queria desaparecer. No entanto, continuei a coletar. Após 2 semanas, já tinha o suficiente para tentar algo novo. Separei a comida em pacotes menores, rotulei cada um com a data de retirada e adicionei um adesivo que havia impresso em casa com uma frase simples: coletado fresco, bom até às PM. Preenchi o horário com uma caneta preta e embrulhei cada pacote como se fosse um presente. Se eu não tratasse a comida com dignidade, como poderia esperar que os outros o fizessem? Então, chegou o momento mais desafiador, a distribuição. Comecei pelo óbvio, um parque local onde pessoas em situação de rua costumavam se reunir. Ofereci um sanduíche embrulhado a um homem que estava sentado sozinho perto de um banco. Ele balançou a cabeça, recusando. Não, obrigado. Está fresco, disse gentilmente. Ele olhou para o rótulo e, em seguida, para mim. Ainda parece lixo para mim. Outra mulher me dispensou com um gesto, murmurando: prefiro passar fome do que comer o que alguém jogou fora. Não estava preparado para isso. Achava que as pessoas seriam gratas, que a necessidade superaria o orgulho. Mas eu estava errado. Em uma sociedade obcecada por embalagens e status, até a sobrevivência tinha sua hierarquia. As pessoas não queriam apenas comida, elas desejavam se sentir seguras e respeitadas ao recebê-la. De volta para casa, sentei-me no chão cercado por caixas não reclamadas. Estava exausto. Não havia contado ninguém sobre o que estava fazendo, não tinha um nome para isso e nem mesmo um plano além da próxima noite. Naquela noite, escrevi em meu diário: se isso vai funcionar, preciso aprender a entregar confiança, não apenas comida. Então comecei a aprender. Assisti a vídeos no YouTube sobre segurança alimentar, perguntei a um amigo que estudava microbiologia sobre os prazos de armazenamento e comprei uma caixa térmica de segunda mão em um bazar. Redesenhei os rótulos, mudando a palavra sobras para refeições resgatadas. Isso soava mais intencional, mais esperançoso. Na semana seguinte, retornei ao mesmo parque. Desta vez, entreguei ao mesmo homem um pacote bem selado. Esta é de um café que vende tudo até o almoço na maioria dos dias, disse. Eles tiveram extras hoje. Ele não respondeu, mas pegou o pacote. Dias depois, ele me perguntou: você ainda tem aqueles pãezinhos de canela? Sorri, lembrando que ainda havia muitos que se recusavam, mesmo quando a fome apertava. Porém, alguns começaram a me reconhecer. Um zelador que trabalhava à noite perguntou: você tem algo macio? Minhas dentaduras não estão boas.
Um entregador me agradeceu pela última vez, dizendo que o havia lembrado de quando sua mãe costumava assar. Nenhum desses momentos se tornou viral, nada foi parar nas redes sociais. Eu não tirei fotos, não fiz atualizações, tinha medo de que alguém perguntasse quem eu pensava que era. Mas, por dentro, algo estava mudando. Cada pequena conexão costurava um pouco mais de crença no que eu estava fazendo. Um proprietário de padaria começou a mandar mensagens antes de fechar. Temos alguns extras esta noite, pode passar? Em uma ocasião, uma mulher que antes havia recusado me esperou perto do portão quando passei. Não era um sucesso estrondoso, ainda estava longe disso, mas era o suficiente para me manter em movimento. Eu não tinha capital, nem CEO fundadores, nem um plano bem definido, apenas uma moto, algumas caixas e uma dor no peito que não ia embora sempre que via um saco de lixo cheio atrás de uma loja. Na maioria dos dias, eu não sabia se o que estava fazendo importava. Mas em algumas noites, enquanto voltava para casa com caixas vazias e o coração cheio, pensava, talvez seja assim que o começo parece. Não grandioso, não barulhento, não certo, apenas uma garota com um saco de lixo tentando construir algo que o mundo não sabia que precisava. Eu costumava rezar por mais padarias, mais sobras, mais chance de provar que essa ideia bagunçada tinha potencial. E quando finalmente veio, quando a maré começou a subir como um fluxo que eu não conseguia controlar, percebi o quão despreparada estava. O primeiro sinal foram as mensagens. 1, 2, depois 8 proprietários de padarias começaram a me contatar à noite. Temos algumas bandejas sobrando esta noite, você pode vir? Ou quer os sanduíches de hoje? Se não, vão para o lixo. A princípio, fiquei empolgada. Lembro de ter dançado no meu quarto após pegar produtos de 4 lojas em uma única noite. Sentia que algo finalmente estava funcionando, como se todas aquelas conversas estranhas e olhares céticos finalmente estivessem valendo a pena. Mas então veio a noite 6. Eu havia coletado 37 doces, 2 sacolas de baguetes, quiches sobrando e mais de uma dúzia de croissants. Minhas caixas estavam cheias e minha moto se curvava sob o peso. Eu só tinha trazido sacolas suficientes para metade do que eu tinha. Tentei voltar correndo para casa, reorganizar e voltar, mas 2 das padarias já haviam fechado quando retornei. Eu havia perdido a confiança deles. Naquela noite, eles pararam de me mandar mensagens. O que eu achava que era crescimento começou a parecer escorregadio. Há uma ironia estranha em conseguir exatamente o que você queria e perceber que é demais para carregar, literalmente. Queria chorar, mas estava exausta. Fui para casa, olhei para os sanduíches não consumidos no chão da cozinha e sussurrei: você pediu por isso. A culpa de não distribuí-los a tempo me atingiu. Foi quando soube que, se continuasse fazendo tudo sozinha, não estava apenas falhando. Poderia começar a ressentir a própria coisa que tanto amava. Eu era a coletora, a organizadora, a entregadora, a responsável pelas etiquetas, pela atualização nas redes sociais e a limpadora. Mantinha uma planilha na minha cabeça, meus braços doíam e meu sono estava-se esvaindo. Era uma tarde comum quando percebi que estávamos esgotando silenciosamente um peso que eu carregava sozinho, sem que ninguém soubesse. Um dia, um amigo, de maneira casual, sugeriu que eu começasse a cobrar uma pequena taxa das lojas. Imediatamente, sacudi a cabeça, como se estivesse me defendendo. Não se trata de dinheiro, eu disse. Se eu cobrar, as pessoas vão achar que estou lucrando com o desperdício, com a caridade. Mas, mesmo enquanto falava, notei o medo na minha própria voz. Na verdade, não estava rejeitando a ideia, estava com medo. Medo de não saber como construir algo que não fosse sustentado apenas pelo idealismo. Uma semana se passou e me vi navegando pela internet, buscando modelos de negócios sustentáveis, de recuperação de alimentos, organizações sem fins lucrativos e sustentabilidade. Cada resultado me levou à mesma desconfortável verdade: sustentável não significa gratuito. Significa que precisa ser repetível, escalável e viável. Para ajudar mais pessoas, eu precisava parar de pensar como uma ajudante e começar a agir como uma construtora. Então, novas perguntas começaram a surgir em minha mente. Qual parte disso eu faço repetidamente? Eu poderia ensinar outra pessoa a fazer isso? E se as padarias se inscrevessem sozinhas, ao invés de eu ter que contatá-las?
O que acontece se eu ficar doente por uma semana? Tudo desmorona? O problema já não era apenas sobre comida, era sobre tempo, estrutura e fluxo. Não estava mais conduzindo uma missão de resgate, estava gerenciando uma cadeia de suprimentos invisível, sem ferramentas, sem equipe e sem sistemas. Decidi então começar pequeno. Convidei 3 amigos para me ajudar nos finais de semana. Eles aceitaram, animados no começo. Um deles era Evelyn Thompson, que conheci 2 anos antes, em um evento de limpeza comunitária. Nós duas pegávamos lixo à beira do rio, enquanto todos os outros tiravam fotos para as redes sociais. Ela foi a única que ficou até o sol se pôr. Rachel, outro amigo, trabalhava como assistente social durante o dia, mas as noites eram dela. Quando compartilhei a ideia de resgatar alimentos, ela não riu, nem perguntou se era um trabalho de verdade. Apenas disse: quando começamos? Criamos até nomes engraçados para a nossa equipe. Uma se chamava Sussurradora de Pães, enquanto Rachel insistia em ser a comandante do croissant. Outra amiga desenhou um logotipo simples para nós. Mas, na terceira semana, uma amiga desistiu, depois outra. O trabalho tem estado muito corrido, uma delas disse. Mas é incrível o que você está fazendo. Eu não as culpei. No entanto, Rachel ficou. Ela era a única que aparecia todo final de semana, sem desculpas, enquanto as outras se afastavam. Rachel tinha uma forma de se comunicar com os donos de padarias que eu não possuía. Ela era calorosa onde eu era desajeitada, confiante onde eu hesitava. No final do primeiro mês, metade das padarias parceiras havia sido recrutada por ela, não por mim. Nunca perguntei por que ela se importava tanto, eu apenas era grata por isso. Percebi que havia pedido ajuda sem dar direção. Não havia um mapa, nem clareza, apenas meu stress transbordando nos sábados delas. O voluntariado funcionava, mas apenas por um tempo, não era uma estrutura confiável. Naquela noite, sentei-me e escrevi uma frase no topo do meu caderno. Se eu quisesse tornar isso uma coisa real, como eu chamaria? Fiquei olhando para a página por meia hora até que escrevi um nome. Não era brilhante, mas era um começo. Fiz um esboço de um logotipo básico usando um site gratuito. O caminho para a construção de algo sólido estava apenas começando a se revelar. Naquele dia, decidi dar um passo adiante em meu projeto de recuperação de alimentos. Criei um formulário online simples, intitulado Inscrição para Parceiros de Recuperação de Alimentos. Também elaborei uma planilha para acompanhar as retiradas e entregas. Para garantir que tudo funcionasse corretamente, estabeleci uma regra clara: nada mais poderia ser feito às pressas, especialmente as corridas até as padarias. Tudo tinha que passar pelo formulário. Era um processo um pouco desajeitado e manual, mas era uma mudança significativa. Pela primeira vez, não estava apenas reagindo, estava projetando algo. Não chamava aquilo de startup. A ideia me parecia nova demais e eu não estava pronta para essa pressão. O projeto trazia uma sensação de segurança, como se houvesse menos necessidade de explicar o que estava fazendo. Mas o universo tem um jeito engraçado de responder quando você toma suas próprias iniciativas a sério, mesmo que só um pouquinho. Uma amiga da faculdade, agora fazendo MBA, encontrou minha iniciativa nas redes sociais e me mandou uma mensagem. Você é responsável por esse projeto de recuperação de alimentos? Confessei, um pouco envergonhada. Ela continuou: mostrei isso para o meu professor e ele acha que você está construindo algo realmente interessante. Fiquei surpresa. O que ela disse a seguir me deixou ainda mais intrigada. Você já pensou em vender parte dos alimentos recuperados para fazendas, como insumo para compostagem ou ração animal? E que tal criar um sistema de coleta por assinatura para cafés que desejam reduzir o desperdício, mas não têm tempo? Ela me questionou se eu estava acompanhando quanto alimento estava desviando dos aterros. Eu fiquei em choque, nunca tinha pensado em nada disso. Estava tão imersa na execução que me perdi na bagunça. Mas aquela conversa abriu uma nova perspectiva. Pela primeira vez, alguém estava vendo meu trabalho não apenas como uma boa ação, mas como um modelo, um sistema vivo e respirante que poderia crescer e impactar muito mais do que minhas 2 mãos podiam entregar.
Ela até me ajudou a construir um rastreador básico para medir a quantidade de alimento recuperada cada semana. Criamos gráficos, agora tínhamos dados e os dados contavam uma história. Não era apenas um ato de bondade, era algo eficaz. Naquela noite, ao abrir a geladeira para pegar uma garrafa d'água, avistei um dos nossos pacotes resgatados. Ele tinha um rótulo, um adesivo, um carimbo de data. Não era mais apenas um saco de pão, fazia parte de algo maior. Não consegui dormir muito naquela noite, me peguei pensando, sou boa o suficiente para fazer isso de verdade? E se eu não for organizado bastante ou inteligente o suficiente? E se eu for apenas alguém que sabe pegar migalhas, mas não construir a mesa? Esse pensamento pesava em meu coração, mas ao invés de fugir dele, decidi escrevê-lo. Posso realmente transformar isso em um negócio? Não sabia a resposta e ainda não sei, mas sabia o que precisava fazer a seguir. Continuei a construir silenciosamente, desajeitadamente, mas com determinação. Porque talvez tudo isso não tivesse começado com um plano de negócios ou um empréstimo. Talvez tivesse começado com uma garota, um saco de lixo e uma noite em que vi comida boa sendo desperdiçada. E agora precisava de mais do que um simples saco de lixo. Precisava de estrutura, pessoas, ferramentas, quem sabe até um pouco de financiamento. Precisava de alguém disposto a parar de sobreviver noite após noite e começar a escalar algo que poderia crescer além dela. E finalmente, eu estava pronta para tentar. Foi em uma manhã comum, daquelas em que nada parece que vai mudar, que um e-mail chegou. Eu estava sentada no chão do meu pequeno apartamento, encostada na parede, organizando as sobras do dia anterior, etiquetando o que ainda poderia ser compartilhado, o que precisava ser descartado e o que eu tinha que me desculpar por ter desperdiçado. O meu telefone vibrou uma vez e, em seguida, o silêncio tomou conta. Quase deixei passar, mas quando finalmente olhei para a tela, o assunto me paralisou. Proposta de colaboração em gestão de resíduos da Green Bike Chain. Por alguns segundos, fiquei apenas encarando a mensagem, relendo-a em uma tentativa de fazer as palavras se rearranjarem em algo menos absurdo. 7 ramos pela cidade, centenas de quilos de alimentos excedentes todos os dias. Eles estavam me observando. Queriam saber se eu poderia coletar e processar esse excedente de acordo com o modelo que eu vinha operando. A princípio, não senti empolgação, mas sim desconfiança. Certamente, deviam ter-se confundido. Verifiquei o endereço do remetente, a assinatura e o site da empresa, tudo era real demais, até. Minhas mãos começaram a tremer, não de alegria, mas pelo peso repentino de ser notada. Uma semana depois, quando entrei no escritório, percebi que estava completamente fora da minha zona de conforto. O lobby exalava o aroma de café e madeira polida, ao invés de papelão úmido e caixas plásticas. As pessoas se moviam com propósito, distintivos bem presos às camisas, falando em vozes calmas e calculadas. Quando a recepcionista sorriu e disse que estavam me esperando, a palavra fundadora soou mais pesada do que qualquer insulto que já havia recebido. Eu nunca tinha me chamado assim. Eu era apenas alguém que andava de uma velha motocicleta à noite, batendo em portas dos fundos e pedindo que os outros jogavam fora. Agora estava sentada diante de 3 executivos internos sob medida, respondendo a perguntas para as quais eu nunca me preparei. Como você garante os padrões de higiene? Quais são seus compromissos de tempo? Você tem um modelo escalável? Quantos quilos consegue processar diariamente? Eles não estavam me menosprezando nem buscando entretenimento, eram sérios, dolorosamente sérios. Eu acenei, fiz anotações e respondi honestamente quando pude, admitindo quando não conseguia encontrar uma resposta. Por dentro, uma voz sussurrava: eles vão perceber que você não pertence aqui. Os dias que antecederam a reunião formal foram um borrão de pânico disfarçado de preparação. Reuni os mesmos amigos que um dia me ajudaram a carregar caixas e a separar pães nas calçadas. Rachel foi a primeira a chegar, carregando uma bolsa de marcadores e uma pilha de cartolinas. Precisamos parecer que sabemos o que estamos fazendo, disse ela, mesmo que estivéssemos apavorados por dentro. Espalhamos papéis pelo chão, discutimos sobre palavras como capacidade e risco, tentando transformar o caos vivido em algo que parecesse um sistema. Elaborei uma proposta simples: objetivos, processos, prazos, limitações atuais.
Criei slides até tarde da noite, squintando para a tela do laptop, me perguntando se a escolha da fonte me denunciaria como uma amadora. Rachel insistiu que imprimíssemos uniformes. Foi ela quem ficou acordada comigo até às 3 da manhã, ensaiando respostas para perguntas que esperávamos que não fossem feitas. Quando eu começava a me desesperar com fontes e transições de slides, ela segurou meus ombros e disse: "Eles não estão investindo nas suas fontes, estão investindo em você." Eu não acreditei, mas fingi que sim. Imprimimos uniformes simples, camisas lisas com um logotipo que ainda parecia novo demais, frágil demais. Nós não éramos uma. A atmosfera estava carregada de expectativa. Embora não fôssemos uma startup de verdade, decidimos agir como se fôssemos. Se este fosse um teste, ao menos faríamos a nossa parte e chegaríamos preparados. A reunião começou de forma surpreendentemente tranquila, sem discursos grandiosos ou interrupções dramáticas. Era um momento de escuta atenta. Eles faziam perguntas detalhadas sobre logística, armazenamento e transporte, e eu compartilhei como éramos organizados, onde havíamos falhado e o que ainda estávamos aprendendo. Em meio a uma das discussões, um dos participantes se recostou na cadeira e, de maneira quase casual, comentou: "Gosto deste modelo. Não é perfeito, mas é muito humano." Outro acenou em concordância. Então, veio a frase que mudaria tudo: "Estamos dispostos a fazer um piloto com 3 filiais." Meu coração disparou. 3 filiais significavam 5 vezes mais volume, 5 vezes mais risco, 5 vezes mais chances de um colapso. Sorri, agradeci e saí dali com as pernas tremendo. A fase piloto quase nos quebrou. A carga de trabalho disparou da noite para o dia. Os horários de coleta se sobrepunham e o espaço de armazenamento se esgotava mais rápido do que prevíamos. Em uma noite, uma remessa de doces secou porque calculamos mal o tempo. Em outro dia, um cliente reclamou de um cheiro estranho. Meu telefone não parava de tocar, cada erro parecia fatal. Eu imaginava o contrato sendo cancelado, os e-mails educados se tornando frios. Quando finalmente liguei para a representante deles para explicar um problema antes que eles o descobrissem, preparei-me para a decepção. Mas, para minha surpresa, ela disse: "Estamos há 10 anos nesta indústria. Não precisamos de perfeição, precisamos de pessoas que consertem erros." Aquela frase ficou gravada em minha mente. Era a primeira vez que alguém do outro lado via o fracasso como parte do processo e não como uma prova de incompetência. Um mês depois, eles assinaram um contrato de 6 meses. 6 meses. Uma linha do tempo real, um compromisso real. Eles me apresentaram a outro parceiro e anunciaram a colaboração nas redes sociais, chamando-a de Parceria Verde. Fiquei olhando para a postagem mais tempo do que deveria. Não muito tempo atrás, evitava ruas conhecidas enquanto carregava sobras de pão, com medo de encontrar alguém que conhecia. Agora, uma cadeia nacional associava publicamente sua marca ao meu trabalho. O contraste era surreal. Eu não estava mais coletando lixo, estava oferecendo uma solução. Essa realização não trouxe alívio, mas sim pressão. A expansão significava pessoas, sistemas, tecnologia, coisas que eu não tinha. Isso significava dinheiro, dinheiro de verdade. Pela primeira vez, não podia mais me enganar achando que a paixão sozinha seria suficiente. Naquela noite, ao fechar o local, a exaustão se instalou em meus ossos e um pensamento não parava de voltar. Eu havia provado que podia sentar à mesa, agora precisava aprender a permanecer ali. A luz da manhã parecia diferente após o acordo com a Greenbake. Entrei na sala de armazenamento, onde caixas de pão e doce aguardavam, e pela primeira vez em meses, não me senti como se estivesse correndo apenas para alcançar o que havia perdido. Sentia que estava à beira de algo maior, mas essa borda era assustadoramente íngreme. O contrato com a Greenbake significava que estávamos lidando com mais de 300 kg de alimentos todos os dias, mas o espaço que tínhamos, os caminhões que pegávamos emprestados, os voluntários que apareciam quando podiam, nada disso estava preparado para tal escala. Naquela noite, enquanto limpava as migalhas do chão, percebi que a paixão poderia chamar a atenção, mas, por si só, não seria suficiente para manter a comida segura, os caminhões nas estradas ou os padeiros confiantes bastante para entregarem seu excedente. Foi nesse momento que as sussurrações começaram: "Você precisa de capital."
Você precisa de financiamento. Cresci odiando conversar sobre dinheiro. Para mim, isso sempre foi como uma mancha em intenções puras. Projetos apaixonantes deveriam ser imunes a planilhas, orçamentos e retorno sobre investimento. No entanto, quando você tem um contrato real nas mãos, com expectativas concretas e alimentos frescos a serem geridos diariamente, aprende rapidamente que dinheiro não é apenas um luxo. Dinheiro é resistência. Dinheiro é confiança. Dinheiro mantém os friazeres funcionando e as luzes acesas. Assim, comecei a me aventurar em um mundo que antes não compreendia, o de captação de recursos. Termos como rodada pré-seed, seed e série A eram para mim um verdadeiro enigma, como uma linguagem estrangeira em um jogo complexo onde eu nem sabia como lançar os dados. Passei noites lendo artigos que me deixavam com os olhos embaçados, assistindo a vídeos onde fundadores falavam com jargões como se fossem uma segunda pele, e mergulhei em fóruns online onde startups compartilhavam suas histórias de batalha. Cada tentativa de aprendizado era um exercício de humildade, como se estivesse reescrevendo os fundamentos da minha própria percepção sobre trabalho. Abri um programa de apresentação pela primeira vez, não para rotular sacos de comida, mas para criar algo novo. Encarei a tela em branco intitulada Pitch Deck versão 1, com as mãos tremendo levemente, e digitei problema, solução, mercado. Mas deletei tudo, pois parecia sem sentido sem números. Assim, aprendi a elaborar um modelo de negócios. Criei planilhas onde antes só havia notas adesivas e aprendi a estimar custos, projetar receitas e prever crescimento, conceitos que pareciam estranhos em comparação com as memórias de separar pães à meia-noite. Eventualmente, consegui formar algo que se assemelhava a um pitch deck. Optei por um design simples, com palavras claras e suposições honestas, nada de jargões ou ilusões. E então escrevi o e-mail que me fez sentir ao mesmo tempo orgulhosa e enjoada, clicando para enviar uma mensagem aos organizadores de eventos de financiamento de startups, anexando meu pitch e rezando para que não voltasse. Quando não voltou, meu estômago se revirou de antecipação e medo. O dia do evento de pitch chegou como uma onda avassaladora. Vesti um blazer que, de alguma forma, me fazia sentir ao mesmo tempo profissional e fraudulenta. No palco, as luzes eram mais brilhantes do que eu esperava e a sala estava cheia de pessoas que pareciam respirar estratégia de negócios tão naturalmente quanto respiravam. Eu tinha 10 minutos para contar a história de uma mulher que um dia coletou alimentos excedentes de padarias, apoiando-se em uma caixa emprestada e em uma esperança emprestada, e que agora gerenciava volumes significativos para uma cadeia real. Falei sobre impacto, sobre volumes, sobre como o nosso sistema havia evoluído. Mas quando o cronômetro apitou, eu mal havia chegado à metade dos detalhes técnicos. A sessão de perguntas e respostas foi ainda mais desafiadora. As perguntas vinham em um ritmo frenético. Como você vai escalar sem tecnologia? Quem está na sua equipe? Naquele dia, eu me vi diante de um auditório repleto de olhares inquisitivos. As perguntas começaram a surgir como flechas, cada uma mais afiada que a anterior. Onde está o seu diretor de tecnologia? Qual é o custo de aquisição de clientes? Qual é a sua estratégia de saída? Tentei responder da melhor forma que pude, mas cada questionamento parecia iluminar minhas fraquezas. Não estavam interessados na minha história, eles queriam dados, certeza. Precisavam de números que cortassem a dúvida como uma lâmina afiada. Assim que terminei minha apresentação, desci do palco com um sentimento de vazio, como se tivesse aparecido de chinelos em um jantar formal. E então veio a sessão de feedback dos investidores. Um homem na casa dos 50 me olhou com gentileza, mas havia uma distância profissional em seu olhar. Você está resolvendo um problema digno, disse ele, mas isso não é um negócio escalável como está. Ele fez uma pausa e sua próxima frase me atingiu como um balde de água fria. Não vejo como você poderia crescer isso em um modelo repetível que justifique o investimento. Ele não me reprovou de maneira agressiva, como um tweet de rejeição, simplesmente não via potencial. Era como se um gelo percorresse minhas veias. Não senti tristeza como uma criança, mas sim a vulnerabilidade de quem tem seus sonhos questionados. O universo parecia perguntar se eu havia estado sonhando todo esse tempo. E então, ele disse algo que me cortou ainda mais fundo. Volte quando souber exatamente quanto precisa e o que fará com cada dólar. Não era uma rejeição, mas uma crítica que doía mais do que eu esperava.
O evento terminou para mim sem uma oferta, sem aplausos, sem novas portas se abrindo. Saí questionando se todo o meu trabalho havia sido em vão. Sozinha em um banco do lado de fora, sob a luz crepuscular, uma onda de clareza me atingiu. Percebi que o problema não era a ideia, eu havia vendido meu coração em vez da minha razão. Investidores não investem em emoção, eles investem em confiança, planejamento, execução e previsibilidade. Eu tinha paixão, mas faltava estrutura. O impacto estava presente, mas não havia um plano convincente o suficiente para atrair investimento. Decidi então tirar um mês de folga da captação de recursos. Não era uma retirada, mas uma oportunidade de aprender. Dessa vez, meu aprendizado seria intencional. Fechei meu laptop e abri livros sobre modelagem financeira. Assisti a palestras sobre finanças de startups. Entrei em contato com outros fundadores que tinham sobrevivido a essa iniciação brutal. Lentamente, a linguagem dos investidores começou a deixar de soar como grego. Aprendi a elaborar um orçamento realista. Aprendi a prever um fluxo de caixa. Descobri que a clareza financeira não é fria, é essencial. Durante esse período, apoiadores inesperados surgiram. Pessoas que não eram investidores anjo no sentido tradicional, mas acreditavam de outras maneiras. Uma cliente antiga das nossas coletas de alimentos ofereceu $50.000, não como caridade, mas como uma contribuição para a parceria para nos ajudar a escalar as coletas. Foi Rachel quem formalizou isso. Ela estava comigo desde o início, mas agora concordou em se juntar a mim em tempo integral como cofundadora, assumindo a responsabilidade pelas operações. Ela deixou seu trabalho de assistente social para se dedicar a isso. Eu disse a ela que estava louca, e ela respondeu que já estava louca desde o dia em que nos conhecemos durante aquela limpeza à beira do rio. Com Rachel cuidando da logística do dia-a-dia, finalmente pude respirar aliviado. Ela conhecia cada proprietário de padaria pelo nome, lembrava dos aniversários dos filhos deles, seus sabores favoritos. Era uma manhã ensolarada quando cheguei ao café, com a luz suave filtrando-se pelas janelas. Em minhas mãos, uma caneca de café preto aquecia meus dedos, enquanto um leve nervosismo dançava em minha língua. A noite anterior havia sido marcada por uma mensagem de um amigo sugerindo que eu conhecesse Howard, um investidor que havia se envolvido em projetos sustentáveis. Fui até ali como se fosse uma visita de cortesia, algo que eu faria educadamente, mas sem expectativas. Aquele pequeno café, que nos dias lentos oferecia um espaço para armazenar nosso excedente, tornou-se o cenário de um encontro que poderia mudar meu futuro. Howard chegou alguns minutos atrasado, vestido casualmente com um suéter macio e jeans, de ombros largos, mas com uma postura gentil. Ao se sentar, não ofereceu um aperto de mão. Em vez disso, inclinou-se levemente para frente e fez uma pergunta inesperada: o que te mantém acordado à noite? Eu esperava questões sobre projeções de receita ou gargalos logísticos, mas sua pergunta era quase pessoal. E, de repente, me vi falando sobre as rejeições que havia enfrentado, as ressonâncias dos nãos que ainda ecoavam em minha mente desde eventos de startups e conversas com investidores. Howard me ouviu, sem interrupções, seus olhos fixos em mim, seu corpo relaxado. Após um longo momento de silêncio, ele me perguntou: por que você ainda está fazendo isso, mesmo que as pessoas tenham te dito que não vai funcionar? Aquele questionamento não era intimidante, era um espelho. Parei por um instante, ponderando sobre o peso de suas palavras, e respondi com sinceridade: porque toda vez que alguém recusa uma refeição que sobrou, vejo mais o medo do desperdício do que a fome pela comida. Não era uma resposta polida, mas era verdadeira. Ele assentiu lentamente, não como se estivesse-me avaliando, mas como se estivesse reconhecendo humanidade em mim. Então, veio a pergunta que me pegou de surpresa. Se eu te desse uma pessoa, um sistema e uma chance, o que você construiria com isso? A simplicidade da questão me fez refletir sobre tudo que eu havia aprendido. Aquele encontro não era apenas sobre dinheiro, mas sobre construir conexões, sobre a confiança que se forma em meio a diálogos sinceros. Naquela manhã, enquanto o aroma do café ainda pairava no ar, ele me surpreendeu com perguntas que eu nunca havia considerado antes. Não era sobre avaliação ou participação de mercado, nem mesmo sobre quando alcançar o ponto de equilíbrio. Ele queria saber sobre confiança, visão e intenção. Eram questionamentos que eu não tinha feito a mim mesmo, pelo menos não de forma clara.
Antes que pudéssemos terminar nossas xícaras, ele apontou 3 pontos cegos em meu modelo de negócio. O primeiro era alarmante. Minha operação dependia demais do trabalho manual e da boa vontade. Sem um sistema que automatizasse, rastreasse e analisasse as coletas, estaríamos sempre lutando contra as ineficiências do passado. O segundo ponto era ainda mais preocupante. Não havia uma estrutura tecnológica que monitorasse o estoque, a retenção, a conformidade nas entregas ou a qualidade. Estávamos sendo reativos em vez de proativos. E, por último, a mensagem que transmitíamos, reduzir o desperdício, era tecnicamente correta, mas carecia de ressonância emocional. Ele me lembrou que, embora eu estivesse fazendo algo bom, se quisesse realmente avançar, precisaria fazer isso da maneira certa. Preparei-me para a parte em que ele falaria sobre o investimento, mas o que veio a seguir foi ainda mais valioso. Eu não invisto em sua ideia de negócio, invisto em pessoas e na forma como elas pensam, disse ele. Então, apresentou sua proposta. Não escreveria um cheque imediatamente, mas ofereceria algo diferente. Vou-lhe dar um mentor, um CTO em meio período e acesso à minha rede. Mostre-me progresso consistente nos próximos 3 meses e então falaremos sobre financiamento. 3 meses. Aquilo soou como um teste e não como uma recompensa. Queria recusar, queria provar que poderia fazer isso sozinho, sem a ajuda de ninguém, mas a calma e a certeza dele me fizeram acenar com a cabeça, dando um pequeno salto de fé que parecia mais arriscado do que qualquer coisa que eu já tinha feito. Nos 3 meses seguintes, tudo mudou. O CTO que ele me apresentou era uma força silenciosa de disciplina em engenharia. Em poucas semanas, conseguimos criar um painel que rastreava pedidos, coletas, taxas de retenção e tempos de entrega. O que antes levava horas de triagem manual agora podia ser visualizado em tempo real, economizando quase 40% do tempo operacional e reduzindo desperdício. Enquanto isso, o mentor reformulou nossa narrativa. Deixe de lado o discurso sobre desperdício, ele disse. Fale sobre comida deliciosa a um ótimo preço, sobre comunidades alimentadas com dignidade e como o impacto ambiental se transforma em benefício pessoal. Era como se alguém tivesse acendido uma luz. Redesenhamos nossa mensagem em torno de um conceito chamado Surprise Bag, uma oferta lúdica e envolvente que transformava o excesso em uma caça ao tesouro para os consumidores. Cada bolsa custava entre 3 e 5 dólares e continha alimentos no valor de pelo menos 15. Você nunca sabia exatamente o que iria receber, mas isso fazia parte do encanto. A linguagem que usávamos mudou de jargões deprimentes para algo vibrante e convidativo. Coma bem, economize dinheiro, ajude o planeta. Durante as reuniões de equipe, comecei a perceber uma mudança em mim. Eu não era mais apenas alguém que consertava vazamentos. Eu estava pensando como alguém que gerenciava uma embarcação, aprendendo onde ela estalava, como reforçá-la e como traçar um novo rumo. Os meses passaram, cada um marcado por vitórias incrementais e algumas reveses. Testamos diferentes janelas de entrega, melhoramos a embalagem e nos engajamos com o feedback dos clientes. A jornada estava apenas começando, mas a transformação que vivenciei era palpável e cheia de promessas. Os padrões começaram a se formar lentamente e o que antes era apenas uma história de compaixão transformou-se em uma solução repetível e mensurável. Após 90 dias, nos reunimos novamente naquele mesmo café, um lugar onde tudo parecia surreal. Eu não estava sozinho, meu CTO e mentor estavam ao meu lado e Rachel sentava-se perto de mim, seu caderno repleto de feedbacks de parceiros e anotações operacionais. Quando abri minha apresentação, os dados falavam por si mesmos. Taxas de retenção de clientes, percentuais de redução de custos, curvas de crescimento projetadas. A linguagem tinha mudado. Já não era mais um apelo de por favor, acreditem em nós, mas sim uma declaração de aqui está o que provamos. Ao terminar, um silêncio profundo tomou conta do ambiente, até que meu mentor sorriu e disse: agora falamos sobre a verdadeira oportunidade. E foi nesse instante que a mágica aconteceu. A carta de compromisso chegou, não apenas um sinal de interesse, mas um investimento anjo genuíno de 150 mil dólares para escalar o que havíamos construído. Fiquei olhando para o número no contrato, quase em estado de choque. Aquilo era mais do que capital, era confiança. Alguém estava disposto a apostar de verdade, porque enxergava não apenas o modelo, mas a pessoa por trás dele.
Finalmente, compreendi o que minha amiga queria dizer quando afirmou que aquela reunião valia a pena. Ao assinar a última linha, o peso da jornada até ali se cristalizou em uma verdade simples. Eu não era mais alguém lutando para ser visto, eu era alguém reconhecido. Aquele café tinha feito mais do que me apresentar a novas pessoas, tinha-me apresentado uma nova versão de mim mesmo. Deixei de ser o cobrador de dívidas e me tornei o fundador de algo escalável, estratégico e significativo. Pela primeira vez, acreditei profundamente que poderia atuar na arena onde ideias significativas encontram recursos reais. O mundo já não me via apenas como uma sonhadora com restos de pão. Agora, eles me viam como alguém construindo uma empresa com visão, estratégia e o tipo certo de apoio para ir além do que jamais sonhei ser possível. E isso fez toda a diferença. Tudo finalmente estava se movendo na direção certa. Quando as notícias chegaram, estávamos expandindo para 2 novas cidades, contratando pessoas que antes eu só poderia sonhar em ter em minha equipe e mudando para um escritório pequeno, mas real, que exalava café, papelão e ambição. Uma revista de sustentabilidade havia acabado de publicar uma matéria sobre nós, com uma manchete que fez meu coração apertar de incredulidade: a startup transformando o desperdício de alimentos em impacto urbano. Nossos parceiros nos parabenizavam e voluntários dos primeiros dias enviavam mensagens dizendo que se sentiam orgulhosos de ter estado conosco desde o início. Pela primeira vez, o crescimento parecia sólido, não frágil. Então, numa noite, meu telefone vibrou com uma mensagem de Rachel. Seu texto era curto e direto: você precisa ver isso. Desculpe. Cliquei no link sem entender o motivo de sua desculpa. Ao abrir, deparei-me com uma postagem de um conhecido grupo ambiental, um que eu admirava muito antes de começar minha empresa. O título era afiado e implacável, acusando modelos como o nosso de legalizar o lucro a partir do lixo, argumentando que alimentos excedentes deveriam ser doados, não vendidos, e insinuando que empresas como a minha estavam explorando a moralidade em busca de receita. Os comentários se multiplicavam a cada minuto e o número de compartilhamentos crescia mais rápido do que qualquer coisa que já havíamos conquistado de forma orgânica. O que mais cortava meu coração, no entanto, não era a raiva, mas o reconhecimento. Muitas das pessoas que nos questionavam haviam sido, um dia, apoiadoras fervorosas, voluntárias, usuárias iniciais que acreditavam em nossa missão. Enquanto olhava para a tela, uma sensação de vazio se abria em meu peito. Sempre me preparei para ser criticado por céticos, mas nunca imaginei que seria atacado por aqueles que compartilhavam a mesma língua e os mesmos valores. Pela primeira vez, comecei a me perguntar se o mundo me via não como alguém que tentava resolver um problema, mas como um oportunista, alguém que apenas aprendera a embrulhar o lucro em propósito. Minha reação inicial foi feia e humana. A raiva surgiu primeiro, aguda e defensiva. Não sabiam quantas noites passamos corrigindo erros? Não percebiam o custo da logística, da segurança, da responsabilidade? O medo logo tomou conta de mim. E se nossos parceiros decidissem se afastar? E se as lojas não quisessem ter suas marcas associadas a uma controvérsia? Passei a noite em claro, redigindo uma longa resposta que explicava todo o nosso processo, desde a escolha dos fornecedores até a formação de preços, passando pelos protocolos de higiene e as estratégias de reinvestimento. Pressionei publicar, esperando que a clareza pudesse acalmar o barulho. Mas não adiantou. A postagem afundou sob o peso de novos comentários que mal faziam referência ao que eu havia escrito. As pessoas não buscavam explicações, procuravam algo mais simples, uma razão para decidir se podiam confiar em nós ou não. Alguns comentários eram como pequenas facadas. Você costumava doar comida, agora a vende? Mais uma startup fingindo ser ética. Se realmente se trata de pessoas, por que cobrar algo? Cada linha parecia pessoal, mesmo que nenhum deles me conhecesse de verdade. Dentro do escritório, a tensão se intensificava. Convocamos uma reunião de emergência que se estendeu até altas horas da noite. A sala estava dividida, de forma silenciosa, mas clara. Um grupo argumentava que deveríamos recuar, ficar em silêncio e esperar a tempestade passar. Outro queria reagir, publicar dados, lançar uma campanha de relações públicas mais forte, provar que todos estavam errados com números. Alguns não disseram nada, apenas fitavam a mesa, sua energia drenada por uma batalha em que não se inscreveram. Rachel estava em um canto,
incomumente silenciosa. Quando nossos olhares se cruzaram, ela me deu um pequeno aceno, como se dissesse: o que você decidir, estarei com você. Eu ouvia, anotando, acenando, mas por dentro sentia o peso de um papel que nunca havia carregado totalmente. Não era apenas minha ideia sendo atacada, era a moral de 20 pessoas que confiavam em mim, em seu tempo, suas carreiras, sua crença. Pela primeira vez, não me sentia apenas como um fundador reagindo à crítica, sentia-me como um CEO responsável pela confiança interna e externa. Quando a sala ficou em silêncio, disse a única coisa que me pareceu honesta: não vamos vencer isso sendo mais barulhentos. As cabeças se viraram. Continuei, escolhendo cada palavra com cuidado. Se eles acham que estamos errados, devemos deixá-los ver o que realmente fazemos. Não nossas palavras, mas nosso trabalho. Essa decisão parecia contraintuitiva e arriscada. Em vez de contra-atacar, decidimos contatar o grupo que nos criticara e convidá-los a visitar nossas operações. A mensagem era clara e direta. Era um momento de tensão e incerteza. Havíamos decidido ser abertos e transparentes, prontos para mudar caso estivéssemos realmente errados. Pedimos que as pessoas olhassem nosso processo antes de emitir julgamentos precipitados. Para isso, agendamos uma apresentação aberta e anunciamos uma transmissão ao vivo que mostraria tudo, desde a coleta e a triagem até as checagens de segurança, distribuição e entrega ao cliente. Sem filtros, sem edições. Os dias que antecederam o evento foram exaustivos. Nossa equipe se dedicou a limpar, documentar e revisar cada etapa. Não buscávamos a perfeição, mas queríamos garantir que nada fosse escondido durante a transmissão. As câmaras acompanhavam nossa equipe desde a primeira luz do dia até a embalagem noturna. Os espectadores puderam ver as trocas de luvas e a marcação do tempo dos alimentos. Explicamos por que alguns produtos não podiam ser doados livremente, a importância de sistemas que mantinham as pessoas seguras e como a sustentabilidade, sem estrutura, se desmoronava sobre seu próprio idealismo. À medida que trabalhávamos, os comentários começaram a aparecer. Alguns ainda eram duros, mas outros mudaram de tom, perguntas substituíram acusações e a curiosidade começou a prevalecer sobre o desprezo. Após a transmissão, algo inesperado aconteceu. Alguns membros do grupo original nos enviaram mensagens privadas, reconhecendo que nosso modelo era diferente do que tinham imaginado. Um deles confessou: ainda tenho preocupações, mas respeito que você mostrou tudo. Uma semana depois, outra organização ambiental entrou em contato, propondo uma campanha conjunta sobre resgate alimentar responsável que combinava distribuição gratuita com preços sustentáveis. O que começou como um ataque se transformou em conversa e então em colaboração. A crise não desapareceu da noite para o dia, mas nossa abordagem se tornou mais clara, não apenas para o público, mas para nós mesmos. Percebemos que a confiança não poderia ser comprada com publicidade ou construída apenas com mensagens inteligentes. Boas intenções não significavam nada se as pessoas não vissem responsabilidade. Fazer um bom trabalho não era suficiente, era preciso comunicá-lo de forma clara, humilde e consistente. Nesse processo, aprendi algo mais profundo sobre liderança. Estar certo era menos importante do que ser responsável. Ouvir era mais valioso do que reagir e o medo, quando enfrentado de frente, poderia se transformar em alinhamento, em vez de recuo. Quando o barulho finalmente se acalmou, nossa comunidade era menor, mas mais forte. Aqueles que ficaram acreditavam não porque reivindicávamos virtude, mas porque a demonstrávamos sob pressão. Eu não temia mais mal-entendidos como antes, agora entendia que o crescimento atrai escrutínio e que esse escrutínio testa a integridade. Quando você supera esse teste, não apenas protege sua empresa, mas a define. Não éramos mais apenas um grupo coletando sobras, tínhamos nos tornado parte de uma conversa mais ampla sobre consumo ético, sobre dignidade, sobre como boas intenções podem escalar sem perder a alma. E assim que comecei a respirar aliviado, pensando que o pior havia ficado para trás, um novo desafio surgiu e não viria do mundo exterior, mas de dentro. A mensagem chegou tarde da noite, pingando no meu celular com a urgência de algo importante e pessoal. Ao desbloquear a tela, vi o nome dela no topo, Rachel. Meu estômago se revirou antes mesmo de ler as palavras. Rachel nunca mandava mensagens tão tarde, a menos que...
Era uma manhã tranquila, mas algo estava fora do lugar. Rachel, sempre a primeira a acordar, costumava enviar mensagens de voz às 6 da manhã enquanto passeava com seu cachorro. Um texto dela, às tantas da noite, era sinal de más notícias. A mensagem era direta: podemos conversar amanhã? Aquela noite foi longa e inquieta. Meu pensamento vagava por todas as lembranças que compartilhamos, desde o dia em que nos conhecemos na limpeza da beira do rio, passando pela primeira corrida até a padaria, quando ela apareceu sem eu ter pedido, até os ensaios às 3 da manhã antes do evento do Green Bike, quando segurou meus ombros e me disse que não estavam investindo na minha fonte. Lembrei-me do dia em que ela deixou o emprego de assistente social para se juntar a mim em tempo integral. Foram 3 anos de dedicação e agora, um simples texto parecia um adeus iminente. Revivi na minha mente o crescendo dos últimos meses, desde os primeiros dias coletando sobras de pães, um quarteirão de cada vez, até a assinatura com o Green Bike, passando pela elaboração de um pitch que fez minhas pernas tremerem ao conhecer Howard naquele café. Pensava em quão longe chegamos, mas também na fragilidade do nosso progresso, como um barco de papel flutuando em águas que poderiam se agitar a qualquer momento. Eu deveria ter percebido que o crescimento não era uma linha reta e que a tempestade não viria de críticas externas ou do olhar atento dos investidores, mas de dentro de nós. Na manhã seguinte, encontrei Rachel na pequena sala de conferências que agora usávamos para nossas reuniões internas. Ela parecia quieta, com os olhos cansados, e antes que eu dissesse algo, percebi que essa não seria uma conversa casual. Então, ela falou: "Eu acho que quero deixar a empresa." As palavras dela atingiram-me como o estrondo de uma porta se fechando repentinamente. Nesse momento, todos os planos meticulosamente organizados e o apoio externo pareciam desaparecer. Diante de mim estava alguém que eu confiava, uma parte essencial do meu caminho, dizendo que não se sentia mais pertencente àquele lugar. Pisquei, tentando absorver a notícia sem reagir de forma apressada. Porquê? Foi tudo que consegui perguntar no início. Rachel respirou fundo, como se tivesse ensaiado aquilo por tempo demais. Sinto-me desconectada do ritmo e da direção, disse ela, sua voz firme, mas cansada. Sinto falta dos primeiros dias. Lembra quando nós mesmas entregávamos o pão? Conhecíamos cada pessoa que recebia uma refeição. Agora, passo meus dias em planilhas e reuniões por vídeo. A vontade de discutir surgiu em mim, queria argumentar que os sistemas ajudavam mais pessoas do que 2 mulheres em motocicletas poderiam. Mas, no fundo, eu sabia o que ela queria dizer. Às vezes, nas noites em que os números se misturavam, eu também sentia que não lembrava a última vez que entregara uma refeição diretamente a alguém. O mundo que construímos juntas agora parecia corporativo. Sinto que estamos distantes da missão simples que nos trouxe até aqui, ajudar pessoas, não construir uma empresa, continuou Rachel. Ela fez uma pausa. Preciso reencontrar esse sentimento, e não acho que possa encontrá-lo aqui. Não havia raiva em sua voz, apenas uma resignação silenciosa. Quero explorar outras formas de fazer a diferença. Não tenho certeza se este lugar ainda é certo para mim. O silêncio que se seguiu foi pesado. De repente, percebi que a liderança não se resumia apenas a gerenciar forças externas, tratava-se também de segurar os delicados fios do propósito das pessoas. Cada gráfico de crescimento, cada contrato assinado, cada e-mail de investidor me fazia questionar se eu estava tão focado nas metas externas que havia esquecido os mundos interiores das pessoas ao meu lado. Enquanto me sentava ali, as palavras se formavam e se desfaziam na minha mente, e o ambiente parecia apertado demais. A primeira coisa que saiu da minha boca não foi um pedido para que ela ficasse ou uma tentativa racional de negociação. Foi um sincero agradecimento. Obrigado por me dizer isso. Sinto muito que você se sinta assim. Rachel me olhou com surpresa, talvez esperasse decepção ou uma pressão para ficar, mas eu não estava bravo. Estava pensando nela, na sua jornada, na sua contribuição, reconhecendo quanto ela havia investido de tempo, energia e coração em um projeto que já não parecia mais um lar para ela. Perguntei o que ela precisava naquele momento e, com uma voz suave, ela respondeu: espaço, liberdade, uma oportunidade de explorar um tipo de trabalho que reacenda o meu próprio propósito. Foi então que percebi que aquele momento não era uma perda, mas uma transição. Não a pedi para ficar, não ofereci ações ou um título, ofereci compreensão.
E se encontrássemos uma forma de você ajudar a moldar este próximo capítulo de um ângulo diferente? Rachel hesitou, encontrando meu olhar. Talvez, mas acho que preciso me afastar primeiro e ver as coisas com clareza. Ela saiu pouco depois, sem drama, sem sinos ou fanfarras, apenas um fechamento silencioso. E essa foi a parte mais difícil, ficar sozinho na sala de conferências, assistindo a porta se fechar sobre alguém que esteve ao meu lado por tanto tempo. Os dias seguintes foram estranhos. O escritório parecia mais vazio e as pessoas não sabiam como conversar comigo sobre Rachel. Algumas evitavam o contato visual, outras compensavam com uma alegria forçada que me deixava desconfortável. Mas a saída de Rachel criou um problema real que eu não havia previsto. Ela era a responsável por manter os relacionamentos com nossos parceiros de padaria, aquelas pequenas lojas que confiaram em nós desde o início. Conhecia-os pelo nome, sabia suas histórias. Sem Rachel, aqueles vínculos se tornaram meras transações. Em uma semana, 3 desses parceiros pararam de retornar as ligações. A Sra. Patterson, da Corner Bakery, que estava conosco desde o segundo mês, enviou um e-mail dizendo que estava reconsiderando o acordo. Ela não disse isso diretamente, mas eu sabia o que queria dizer. Ela confiava em Rachel, mas não tinha certeza se confiava na empresa sem ela. Perdemos 15% do nosso volume de retirada. A equipe entrou em frenesi. Acabei voltando para a moto em algumas noites, fazendo coletas que não realizava há mais de um ano, apenas para manter os relacionamentos vivos. Naquela noite, sentei-me à minha mesa, folheando velhas fotos de nós durante os primeiros dias de coleta, caixas na calçada, luvas bagunçadas, risadas com os voluntários, Rachel sorrindo para a câmara com uma flor na bochecha. Percebi que estava correndo em direção ao futuro sem honrar o passado que eu havia construído. Então, redigi uma nota para toda a equipe. Não era um comunicado de imprensa sobre a transição de Rachel, nem uma explicação corporativa fria, era algo honesto. Falei sobre mudança, sobre como. Crescimento, às vezes, significa que as pessoas precisam encontrar seus próprios caminhos. A gratidão não exige permanência e foi assim que refleti sobre cada contribuição, cada pessoa que moldou nossa empresa. As transições não anulam o valor do que construímos juntos. Decidi compartilhar esses pensamentos em nosso canal interno, sem saber como seriam recebidos. As respostas começaram a chegar lentamente, um obrigado aqui, algumas reflexões ali, até mesmo uma vulnerabilidade admirável sobre os medos que as pessoas tinham em relação às mudanças. Então, algo se transformou. A percepção coletiva se firmou, não estávamos quebrados, estávamos apenas recalibrando. Dias depois, uma das líderes da equipe me convidou para tomar um café. Ela disse que compreendia a saída da Rachel e que queria ajudar a garantir que nossa cultura mantivesse o propósito em seu núcleo à medida que crescíamos. Mas havia algo mais a ser resolvido, o problema dos parceiros. A partir dessa conversa, um plano começou a tomar forma. Criamos um cargo dedicado a relacionamentos com os parceiros, alguém cuja missão era manter as conexões com nossos parceiros de padaria originais, não apenas gerenciar a logística. Estabelecemos um novo círculo de mentoria dentro da empresa, com encontros regulares que não falavam sobre KPIs, mas sobre propósito. E, lentamente, começamos a reconstruir. 2 dos 3 parceiros que haviam se silenciado voltaram a nos procurar. A Sra. Patterson ligou pessoalmente depois que a visitei em sua loja, levando uma caixa de seu chá favorito e um pedido de desculpas. O terceiro parceiro não retornou, mas encontramos 2 novos para substituí-los. O desafio da liderança não era apenas construir estruturas para escalar, mas também lidar com a fragilidade dos corações das pessoas enquanto navegávamos juntos por essas estruturas. A vida em uma startup não era linear, não se tratava de conquistar cada crítica externa, mas de resistir às mudanças internas sem perder de vista o motivo pelo qual tudo começou. Rachel escolhera seu caminho e eu precisava escolher o meu. Ao fazer essa escolha, não me isolei, abracei a possibilidade de que as empresas pudessem ser lugares onde o propósito, e não apenas o lucro, fosse cultivado com cuidado. Naquela noite, ao sair do escritório, pensava não na perda de uma cofundadora, mas na sabedoria que a transição trouxe. Às vezes, o maior teste da liderança não é sobreviver aos ataques do mundo exterior, mas manter viva a chama da confiança interna quando aqueles mais próximos decidem seguir um caminho diferente.
E, nesse teste, encontramos não uma fratura, mas um crescimento. Na tarde de uma terça-feira, enquanto analisava os planos logísticos para a próxima expansão da cidade, recebi um e-mail que me deixou com o coração acelerado. Era do CEO de uma rede de varejo que conhecia em um fórum de sustentabilidade. O assunto era direto e meu estômago se revirou. Proposta de parceria de expansão nacional. Cliquei rapidamente, com um nó na garganta. Ele escrevia que sua empresa tinha 300 lojas em todo o país e estava interessada em integrar nosso modelo de recuperação de alimentos em suas operações. Mais do que isso, queriam discutir a escalabilidade em várias regiões com uma marca compartilhada, logística unificada e potencial exclusividade no mercado. Fiquei parada, olhando para a tela, muito tempo antes que as palavras realmente fizessem sentido. Era tudo o que havíamos construído até ali, não apenas sermos a solução local, mas influenciar a nível nacional. Era uma manhã tranquila quando me permiti sonhar um pouco. Imaginei nossa plataforma brilhando em cada grande mapa, com equipes e centros de controle meticulosamente rastreando cada retirada e entrega em tempo real. Mas, enquanto me recostava e soltava um longo suspiro, uma outra ideia começou a surgir, tímida no início, como um sussurro que se escondia sob o rugido das oportunidades. A que custo viria esse crescimento? Durante semanas após aquele e-mail, as noites se tornaram longas e inquietas. Revivi cada conversa, cada marco e cada passo que nos trouxeram até aqui, desde o primeiro pedaço de pão sobrante até o piloto com a Green Bike. Em uma conversa íntima com um colega, confessei minha ansiedade enquanto tomávamos café. Isso pode ser enorme, disse ela, com os olhos brilhando de possibilidades. Mas, logo em seguida, veio a pergunta que me atormentava: você está preocupada em perder o que nos faz ser quem somos? Eu assenti, mais incerto do que gostaria de admitir, pois, no fundo, a expansão não se tratava apenas de mais usuários ou mais cidades, era uma questão de identidade. Quem estávamos nos tornando? Abri novamente o documento da proposta e analisei os requisitos que a rede de varejo queria que padronizássemos: relatórios de dados, faixas de preços diferenciadas, termos contratuais que deslocavam algumas decisões para o escritório central deles, a remoção do termo saco surpresa em favor de um rótulo mais corporativo e, o mais significativo, a integração do nosso modelo central na infraestrutura logística deles. Em termos práticos, isso significava negociar partes da nossa flexibilidade, da nossa autonomia e de parte do nosso ethos original em troca de alcance. Então, li a cláusula que me fez estremecer: não poderíamos mais chamar de resgate de alimentos sobras, teríamos que usar a otimização de inventário para distribuição comercial. Era um termo estéril, distante da conexão humana que alimentou nossos primeiros dias. Nas horas silenciosas da manhã, me peguei escrevendo linhas que ainda não estava pronto para dizer em voz alta. Não tenho certeza se é isso pelo que começamos. Pela primeira vez em meses, não me sentia empolgado, sentia-me exausto, e isso era novo para mim. No dia seguinte, convoquei uma reunião com toda a empresa. Quando a equipe se reuniu, seus rostos brilhavam com expectativa. A expansão significava segurança no emprego, publicidade, novos papéis, e percebi quão altos os riscos haviam se tornado. Passei por cada linha da proposta, observando as expressões mudarem de antecipação para preocupação e de volta novamente. Alguém perguntou sobre a marca, outro sobre logística, até que alguém mais silencioso fez a pergunta que eu vinha evitando: vamos acabar fazendo algo que vamos lamentar? O ambiente ficou em silêncio. Eu ainda não tinha uma resposta. Na manhã seguinte, redigi um e-mail para o CEO do varejo, pedindo uma ligação em vez de mais uma rodada de documentos. Quando ele concordou, respirei fundo e disquei o número. Revisei sua proposta. Comecei, com a voz firme, mas com um nervosismo interno que se assemelhava a correntes elétricas. Aprecio a escala do que você está oferecendo, mas tenho preocupações sobre como alguns requisitos alterariam a missão central do nosso modelo. Quero falar sobre alinhamento. Por uma hora, discutimos definições, identidades e propósitos. Ele falava em termos ponderados sobre crescimento, estratégia de mercado e poder da marca, enquanto eu falava de impacto, dignidade e do que realmente importava. Naquela noite, após uma longa conversa que parecia mais uma dança de ideias do que uma simples reunião, o líder do varejo fez uma pausa e declarou: queremos crescer com vocês, não sobre vocês.
Embora a declaração não tenha me levado a comemorar, deixei a chamada com um misto de esperança e cautela. Reuni um pequeno grupo de liderança formado por mentores, o CTO e alguns membros séniores de confiança. Com a seriedade de quem carrega uma missão, expus as oportunidades, as preocupações e a tensão que pairava no ar. Um sábio presente na sala falou com uma voz suave, mas firme: não decidam por medo, decidam por visão. Pela primeira vez, a questão não girava em torno do que poderíamos perder, mas sim do que realmente representávamos. Passamos horas discutindo e definindo nossos princípios inegociáveis, a transparência em todas as operações, a dignidade dos beneficiários, a escolha descentralizada de quem receberia os recursos e um conselho consultivo que contemplasse vozes da comunidade, não apenas executivos corporativos. Ao final, redigimos uma contraproposta. Não era apenas uma lista de condições, mas um manifesto de valores, a espinha dorsal filosófica do que faríamos e do que não faríamos, independentemente do tamanho da parceria. Na próxima chamada com o CEO do varejo, senti que estava prestes a entrar na negociação mais crua e verdadeira da minha vida. Valorizamos o alcance, disse, mas valorizamos mais a nossa identidade. Apontei cada princípio e, após um longo silêncio, ele respondeu: se conseguirmos encontrar um caminho que une escala e alma, vamos construir isso juntos. Naquela noite, enviei nossa contraproposta, preparado para a resistência e a rejeição, mas a resposta que recebi foi cautelosa, respeitosa e curiosa. Era como o primeiro aperto de mãos entre duas entidades em busca de um novo modelo de crescimento que não engolisse a identidade. Uma semana depois, a liderança da rede de varejo enviou uma nova oferta. Apenas compartilhamento de marca em locais principais, uma opção de logística em dupla que preservava nosso roteamento independente para parceiros locais e um compromisso de manter o termo sacolas surpresa em comunicações com os clientes. Eles não apenas aceitaram nosso manifesto, mas também adaptaram partes de seu próprio modelo para acomodá-lo. Fiquei olhando para o e-mail mais tempo do que deveria. Para além dos números e dos contratos, aquele momento afirmava algo mais profundo: o crescimento não precisava ocorrer à custa da identidade. O compromisso não significava rendição, poderia ser uma evolução com integridade. Naquela noite, escrevi em meu caderno: o crescimento não se trata de ser maior, mas de se tornar mais verdadeiro. Não assinamos o contrato de imediato, levamos tempo para alinhar, refinar e envolver o conselho consultivo da comunidade. O acordo final não foi uma rendição à escala, mas um projeto para uma expansão ética em uma indústria que muitas vezes se deixava levar pela força bruta e pelos números. Sozinho na minha varanda, naquela noite, observei as luzes da cidade piscando ao longe e senti o peso de tudo aquilo. Não éramos mais uma equipe improvisada com caixas emprestadas, mas uma empresa que aprendera a se definir em vez de apenas reagir às oportunidades. O futuro ainda era incerto, a expansão parecia um caminho repleto de curvas desconhecidas, mas pela primeira vez, senti confiança. Não por causa do alcance potencial, mas pela autenticidade que estávamos preservando. A sala estava repleta de vozes e ideias, como um campo vibrante de possibilidades. O propósito que eu buscava não era apenas uma questão de análises e gráficos, mas um desafio interno, uma vontade de exigir mais do próprio crescimento. No meio desse cenário caótico, algo inesperado aconteceu. Em um momento, eu estava cercado por gráficos, painéis e estratégias de campanha. No seguinte, me vi em um grande hall de conferência voltado à sustentabilidade. E ali, em meio a rostos desconhecidos, uma silhueta familiar se destacou. Meu pai estava perto da mesa de refrescos, com os braços cruzados e os olhos percorrendo a sala, como se estivesse procurando alguém do passado. Parei, o coração acelerado, preso naquela mistura estranha entre o reconhecimento e a incredulidade. Durante anos, tinha evitado trazer meu trabalho para casa, escondendo apresentações, certificados e menções na imprensa como se fossem relíquias frágeis de uma vida que ele poderia nunca compreender. E agora ele estava ali, num lugar que antes parecia tão distante das nossas conversas à mesa de jantar, onde ele costumava dizer que meus sonhos não passavam de fantasias infantis. A primeira coisa que percebi foi que ele não estava rindo. Não naquele momento, nem ao me ver atravessando o salão entre líderes da indústria, parceiros, investidores e ativistas, todos acenando educadamente na minha direção. Ele apenas me observava como alguém que tentava entender a pessoa que eu me tornara, sem julgamentos ou expectativas.
A presença dele me atingiu de uma forma diferente, mais profunda do que qualquer vitória, contrato assinado ou manobra bem-sucedida que havíamos realizado nos últimos meses. Não era um triunfo, era algo mais caloroso, lento e pessoal. Durante um intervalo entre os painéis, ele se aproximou de mim. Você tem estado ocupado, disse, não como uma crítica ou uma pergunta, mas simplesmente como uma afirmação. Concordei com um aceno, incerta se deveria perguntar como ele havia chegado ali ou porque se deu ao trabalho de aparecer. Ele sorriu, um leve movimento nos lábios, mas naquele meio sorriso havia nostalgia, curiosidade e algo como orgulho, lutando para emergir após anos de silêncio. Ouvi seu nome mencionado algumas vezes, ele continuou. As pessoas parecem achar que você está fazendo um trabalho importante. Ele não disse bom trabalho ou trabalho bem-sucedido, apenas importante. E isso foi suficiente. Mais tarde, encontramos um canto tranquilo do lado de fora, onde o burburinho da conferência se transformou em um zumbido suave. Comecei a contar a ele sobre a evolução da empresa, as primeiras retiradas na padaria, o caos de escalar, as negociações estratégicas, as discussões acaloradas sobre identidade versus a expansão, a tempestade midiática, a saída da Rachel, o novo manifesto e a parceria com a rede de varejo. Senti o olhar dele fixo em mim, não em julgamento, mas em uma atenção concentrada de um homem finalmente buscando entender, em vez de ser convencido. Por muito tempo, ele não disse muito, apenas ouviu, e isso também era diferente. Quando eu apresentei a ideia pela primeira vez à mesa de jantar, ele rira, não de forma maliciosa, mas de forma desprezante, como quem acreditava que alguns sonhos eram frágeis demais para resistir à luz do dia. Hoje, ele não riu. Ele apenas disse: tentei imaginar como seria transformar sobras em algo mais significativo. A noite se estendia silenciosa e eu ainda me sentia envolto por uma aura de descoberta. As palavras dele ecoavam em meu coração como se fossem o fechamento de um ciclo que eu nem sabia que estava incompleto. Eu vejo você, ele havia dito, e um sentimento de orgulho me preenchia. O que antes parecia apenas uma crítica se transformara em uma compreensão profunda do que eu realmente representava. Mas o que mudou? Perguntei, a voz suave, quase hesitante, mas impulsionada por uma curiosidade que não podia ignorar. Ele me olhou, seus olhos brilhando sob a luz suave do corredor. Não vim para criticar, disse ele lentamente, vim porque ouvi pessoas falando sobre o seu trabalho. Não apenas sobre o que você faz, mas sobre como você faz. Essas palavras ressoaram em meu interior como uma melodia que eu não sabia que precisava ouvir. Por tanto tempo, imaginei que sua visita só ocorreria quando eu alcançasse um sucesso inquestionável, números impressionantes, prémios, a glória da mídia. Porém, o que realmente o tocara não era a versão idealizada do sucesso, mas sim a maneira como eu havia navegado por um mar de complexidade, mantendo viva a humanidade em meio a críticas, crescimento e pressão. Mais tarde, enquanto caminhávamos pelo saguão da conferência em silêncio, sentia que não havia tensão, apenas uma presença compartilhada. O barulho dos anúncios sobre laboratórios de inovação e concursos de financiamento ecoava acima de nós, mas parecia distante, como se fosse música de fundo para a conversa silenciosa que estávamos tendo com nossas histórias. Então, com um leve sorriso, ele disse algo simples, mas que caiu sobre mim com um peso curiosamente leve: você construiu algo real. Não rico, não necessariamente bem-sucedido, mas real. Aquela autenticidade me tocou profundamente. Era a integridade que eu havia mantido, a luta que não se baseava apenas em números, mas na essência humana que havia dado origem a tudo. O desejo de transformar o que a sociedade descarta e fazer isso importar novamente. Demorei um pouco a responder, lembrando das noites passadas em reflexão enquanto o mundo dormia, dos momentos em que pensei em desistir, das chamadas não atendidas e das dúvidas que ameaçavam desmoronar tudo. Recordei dos primeiros pedaços de pão que acenderam a chama desse projeto e quão longe havíamos chegado desde então. Finalmente, disse, não sei se teria conseguido isso sem perder noites de sono ou sem aprender a ver valor onde outros viam apenas desperdício. Ele me olhou com um olhar firme e reflexivo. Algumas lições vêm através da luta, disse ele. O mundo tende a te ensinar o que você precisa aprender, não sempre o que você quer ouvir. Ali estávamos, rodeados pela multidão que se movia como as ondas do mar, e eu percebi uma mudança não apenas nele, mas em mim mesma. Não havia fanfarra, nem aplausos dramáticos, nem confetes caindo do teto.
Apenas um homem que um dia não entendia e uma filha que havia trabalhado em silêncio por anos, finalmente se encontrando em um espaço onde as palavras de reconhecimento eram possíveis. Voltamos a entrar juntos, lado a lado, e naquele momento parecia menos um retorno e mais um novo começo. No dia seguinte, subi ao palco novamente, desta vez sem o peso do julgamento não dito pressionando meu peito. Minha palestra não se baseou em estatísticas ou projeções, foi sobre o porquê de eu ter começado, sobre as pessoas que havia conhecido ao longo do caminho e os momentos em que tudo parecia desmoronar. O mundo parecia conspirar contra nós, mas havia uma força silenciosa e poderosa chamada persistência, enraizada em um propósito. Lembro-me de um momento marcante, um saco de lixo rasgado que capturou minha atenção. Foi ali que conheci um homem no parque que olhou para a minha comida e disse que ainda parecia lixo. Essa rejeição me ensinou mais do que qualquer livro de negócios poderia. E então havia Rachel, que acreditou em mim antes mesmo de eu acreditar em mim mesma. Passamos por um ataque online que quase nos destruiu, mas a transparência se tornou nossa maior arma. Naquela apresentação, não usei slides, a história que tinha para contar era suficiente. Quando mencionei os sacos surpresa de $3, que agora alimentavam milhares de famílias a cada semana, um murmúrio percorreu a plateia. Falei sobre a proprietária da padaria que chorou ao ver seu pão excedente sendo entregue a uma família, em vez de acabarem de um besteiro. Vi pessoas na primeira fila enxugando os olhos. Meu pai estava na terceira fila, ouvindo atentamente, sem anotar, apenas presente. Aquele momento foi mais do que um acordo ou um título, era a culminação de algo maior. Após a palestra, uma fila se formou. As pessoas queriam apertar minha mão, compartilhar suas próprias histórias de desperdício e anseio, perguntar como poderiam começar algo semelhante em suas comunidades. Uma mulher, da idade da minha mãe, segurou minhas mãos e disse: "Minha filha também acha que tem uma ideia estúpida. Vou ligar para ela hoje à noite e pedir desculpas." Fiquei sem palavras, então a abracei. Mais tarde naquela tarde, enquanto a multidão se dissipava e as luzes se apagavam, meu pai se aproximou novamente, desta vez com leveza nos passos. "Ainda não entendo todos os detalhes", ele admitiu, "mas entendo uma coisa, você fez isso ser seu, e isso é algo raro." Sorri, a gratidão brotando de um lugar que eu costumava proteger com firmeza. Lembrei-me de um jantar, quando ele disse que sobras não eram um trabalho de verdade. Ele ficou em silêncio por um momento e então assentiu lentamente. Eu lembro. Estava errado. Essas 3 palavras, simples e diretas, eram tudo que eu esperava ouvir há 3 anos. Não chorei, não era necessário. Algumas vindicações não precisam de lágrimas, mas apenas de reconhecimento. Durante anos, busquei validação externa, financiamentos, parcerias, imprensa. Embora essas coisas tivessem seu valor, aquele momento foi algo mais puro, um reconhecimento profundo de alguém cuja voz antes parecia ser a medida do sucesso ou fracasso. Naquela noite, no avião de volta para casa, abri meu diário e escrevi: "Às vezes, o maior endosse não é o aplauso, mas a compreensão." Fechei os olhos e deixei a quietude se instalar, não como alívio, mas como um âncora. O caminho à frente ainda seria longo, imprevisível e cheio de desafios que eu ainda não conseguia ver. No ciclo de reconhecimento, da dúvida à validação, encontrei uma força mais profunda do que qualquer conquista ou prémio. Na escuridão silenciosa daquela cabine, percebi algo essencial: o sucesso sem conexão é vazio, mas a conexão sem sucesso ainda é rica em significado. Enquanto me deixava levar pelo sono, senti uma gratidão que não era sobre triunfos, mas sobre ser visto. Naquela noite, meu telefone iluminou a tela com o nome dele. Atendi não porque o passado exigisse, mas porque o presente finalmente permitia. Nossa conversa se prolongou mais do que eu esperava. Ele fez perguntas sobre o negócio, perguntas reais, daquelas que antes ele reservava para a carreira contábil do meu irmão. Queria saber como funcionavam as sacolas surpresa, como mantínhamos a comida segura e quantas pessoas alimentávamos a cada dia. Conforme eu respondia, algo começou a mudar entre nós. Não era exatamente perdão, pois não havia nada a perdoar, mas sim uma compreensão lenta e paciente que leva anos para se construir. Antes de desligar, ele me surpreendeu com uma revelação: sua mãe quer ser voluntária em um dos seus pontos de distribuição. Ela disse que quer ajudar a embalar as sacolas.
Eu ri, sentindo lágrimas se acumularem nos cantos dos meus olhos. Diga a ela que a colocarei na escala. Ele riu também, e aquele pode ter sido o primeiro riso verdadeiro que ouvi dele desde minha infância, um riso caloroso e desprotegido. Quando a ligação terminou, fiquei sozinho por um momento, sentindo a estranha calma que vem quando uma história fecha um ciclo. Nos meses que se seguiram, o sucesso deixou de ser uma linha de chegada e passou a ser uma responsabilidade. A empresa cresceu além de tudo o que eu poderia imaginar naquelas primeiras noites sobre uma motocicleta. E com esse crescimento vieram escolhas que não podiam ser feitas apenas por instinto. Enfrentamos questões sobre a expansão e sobre como permanecer fiéis à nossa missão enquanto navegávamos por mercados que valorizavam a velocidade em detrimento do cuidado. Tivemos ofertas que brilhavam, mas que pareciam erradas, parcerias que prometiam escala à custa da transparência. Cada decisão me forçava a fazer a mesma pergunta, repetida de diferentes formas. O que realmente significa vencer? Voltei várias vezes aos primeiros dias, não por nostalgia, mas por clareza. Naquela época não havia estratégia, nem um mapa, apenas a recusa em desviar o olhar do desperdício e uma crença obstinada de que a dignidade poderia ser incorporada aos sistemas se as pessoas se dispusessem a tentar. Essa crença tornou-se nossa bússola. Recusamos oportunidades que nos tornariam maiores e mais rápidos, mas que esvaziariam a alma do que estávamos construindo. Dissemos sim a caminhos mais lentos que mantinham as comunidades envolvidas, que tratavam a comida não como uma mercadoria a ser comercializada, mas como um recurso a ser respeitado. À medida que a empresa amadurecia, meu papel mudou de maneiras que eu não havia antecipado. Passei a gastar menos tempo resolvendo problemas diretamente e mais tempo criando espaços onde outras pessoas pudessem resolvê-los melhor do que eu jamais poderia. Aprendi que a liderança não era sobre ter a voz mais alta ou as respostas mais afiadas, mas sobre ouvir até que padrões se revelassem, sobre confiar nas pessoas o suficiente para deixá-las me surpreender. A mesma paciência que um dia precisei da minha família, agora praticava com a minha equipe, entendendo que a crença não pode ser forçada, apenas conquistada. Certa tarde, visitei um centro de distribuição que abrimos em uma cidade onde nunca havia vivido. O prédio vibrava com atividade, caixas se movendo por caminhos marcados, voluntários rindo enquanto trabalhavam. Em uma das paredes, alguém havia pintado. Era uma noite tranquila e eu me vi diante de um mural que retratava um pão sendo passado de mão em mão, como se fosse um símbolo de uma rede de solidariedade. Fiquei ali por mais tempo do que havia planejado, observando com admiração um sistema que antes eu carregava sozinho, agora sustentado por centenas de pessoas. Aquela cena me trouxe uma sensação de humildade que nenhum prémio ou manchete jamais conseguiu proporcionar. Naquela mesma noite, peguei um papel e escrevi uma nota para mim mesmo, lembrando de momentos em que a dúvida pesava mais que a esperança. As palavras que escrevi foram: lembre-se do porquê você começou quando ninguém estava olhando. Lembre-se do silêncio à mesa, lembre-se do saco de pão na escuridão. O sucesso, de alguma forma, consegue distanciar os começos, mas é exatamente nesses começos que reside a verdade. Desde então, guardo essa nota dobrada na carteira, não como um lembrete de dor, mas como prova de continuidade. No aniversário da fundação da empresa, organizamos um pequeno encontro. Sem discursos, sem palcos, apenas uma refeição compartilhada, feita inteiramente com alimentos que teriam sido desperdiçados no dia anterior. Croissants da padaria onde tudo começou, sanduíches do café que nos forneceu nosso primeiro espaço de armazenamento, frutas da rede de supermercados que uma vez nos rejeitou, mas agora se tornara nossa parceira em 3 estados. Enquanto apreciava aquele momento, meu celular vibrou com uma mensagem de Rachel. Era uma foto dela em um jardim comunitário em Portland, cercada por adolescentes que organizavam vegetais. A legenda dizia, ainda resgatando, só que de uma maneira diferente. Feliz aniversário! Estou orgulhosa do que construímos. Mostrei a foto ao meu pai, que a estudou por um instante antes de perguntar: é aquela que se foi? Eu assenti. Ele permaneceu em silêncio por um momento e então comentou: às vezes, as melhores pessoas são aquelas que sabem quando partir. Isso não significa que não importaram. Salvei a foto na minha pasta de favoritos. Algumas parcerias não duram para sempre, mas alguns impactos perduram. Meu pai estava presente no encontro, sentado entre minha equipe, ouvindo mais do que falava.
Minha mãe também estava lá, vestindo um dos nossos aventais de voluntário, ajudando a arrumar os pratos com a mesma eficiência silenciosa que sempre trouxe para os nossos jantares em família. Em um dado momento, ele encontrou meu olhar e sorriu, um sorriso verdadeiro, desprotegido. A mesa estava cheia e, desta vez, o silêncio que pairava no ar era de paz. Então, o primeiro e-mail chegou de um estranho do outro lado do país. Eu estava imersa em auditorias e projeções, tentando alinhar nossos sistemas para o próximo trimestre. Digitei um rápido obrigado antes de olhar novamente para a linha do assunto, iniciativa local de resgate de alimentos inspirada em sua história. Meus olhos correram pelas palavras, sem esperar nada significativo, mas ao abrir a mensagem, as palavras me pararam no lugar. Comecei um grupo aqui na minha cidade usando seu modelo. Chamamos de Bom Demais para Ser Desperdiçado, edição do ensino médio. Quero que você saiba que isso mudou a forma como pensamos sobre comida em nossa comunidade. Li o parágrafo 2 vezes, depois uma terceira, porque parecia que alguém havia esculpido um pedaço do meu monólogo interno na vida real. Havia fotos anexadas, uma dúzia de adolescentes em coletes refletivos, bicicletas carregadas de cestas de pão e frutas e em um quadro negro atrás deles, as palavras reduzir, resgatar, respeitar. Sentei-me em silêncio, o zumbido do meu laptop se tornando distante, enquanto a realização se desenrolava como um lento nascer do sol. Isso não era apenas meu. Ao sair para o ar fresco da manhã, uma hora depois de receber uma mensagem que mudaria tudo, percebi que a história que eu conhecia não era mais apenas minha, ela havia se tornado um enredo compartilhado por muitos. Com um clique, enviei a mensagem para metade da minha equipe, intitulada Por Isso que Começamos. Logo, uma enxurrada de respostas começou a chegar. Lançamos um novo capítulo em nossa universidade. Nossa organização sem fins lucrativos está promovendo um evento de compartilhamento de alimentos em toda a cidade. O seu manifesto nos ajudou a convencer o Conselho Municipal a adotar uma política de resgate de alimentos. Cada mensagem trazia consigo uma sinceridade humilde, uma sensação de pertencimento que misturava propósito individual com um desejo coletivo de fazer a diferença. Uma imagem me tocou em especial, uma mãe e seu filho em um mercado de fim de semana, distribuindo sacolas surpresa com um sorriso que dizia é assim que cuidamos uns dos outros todos os dias. Ao ler essas histórias, fui tomado por uma sensação crescente de admiração, uma que não se manifestava em orgulho, mas sim em um calor silencioso de conexão. Havíamos construído uma empresa, sim, um negócio que operava em várias regiões, com painéis de controle, KPIs e modelos de receita. Mas aquelas mensagens não eram apenas relatórios comerciais, eram cartas humanas. Pessoas que não se importavam com o retorno sobre investimento ou gráficos de expansão, mas que se preocupavam com o propósito. Em algum momento, na jornada que começou com minha motocicleta recolhendo pães sobras, deixei de ver o impacto como algo externo, algo que se mede em contratos ou rodadas de financiamento. O impacto se tornara carne viva, emanando das escolhas das pessoas, indivíduos que diziam, eu farei isso porque importa. Uma das mensagens que recebi mostrava um grupo de estudantes do ensino médio desdobrando um banner colorido em um mercado de agricultores com a frase, sobras são potencial. Aquela frase, simples e poética, ecoou em minha mente por dias. Eles não eram apenas seguidores de um modelo, eram intérpretes de um significado. Eles haviam transformado a ideia em algo que fazia sentido em seus próprios contextos, suas próprias formas de servir suas comunidades, suas versões de dignidade e conexão. Comecei a me ver neles, não como autor original de uma ideia, mas como parte de uma história coletiva. Via minhas noites solitárias refletidas nos olhos cansados, mas determinados, de um coordenador de voluntários em um condado rural, via minhas ansiedades no otimismo cauteloso de um pequeno empresário que adaptou o modelo para seu café. Vi a minha esperança no sorriso radiante de uma criança distribuindo seu primeiro sanduíche resgatado. Então, recebi um convite que me fez parar. Um Fórum Nacional sobre Inovação Social queria que eu falasse, não sobre os resultados financeiros da nossa empresa ou sobre projeções de receita, mas sobre como pequenas ações levam a mudanças sistémicas. Aceitei o convite. No dia do evento, fiquei em pé no pódio, olhando para uma plateia que pulsava com energia. Não estava ali para vender nada, nem para recrutar investidores. Estava ali para compartilhar uma verdade que havia se enraizado em mim.
A mudança não começa nas salas de reuniões, eu disse. Ela começa em momentos pequenos, pouco glamourosos, no ato de notar o que a maioria ignora, na costura rasgada de um saco de lixo, na hesitação de alguém decidindo se deve ou não pegar uma sacola surpresa, no ritmo das pessoas. Era uma vez, em um mundo onde as ideias podiam florescer de maneiras inesperadas, uma pessoa que decidiu se apresentar, não apenas como um indivíduo, mas como parte de algo maior. Ela refletiu sobre os começos e os erros, sobre contratos e controvérsias, sobre chegadas e partidas. Nesse momento, começou a compartilhar mensagens que havia recebido de estranhos, pessoas cujas vidas foram tocadas pelo seu trabalho. Eram fotos de lugares distantes, reinterpretadas em assembleias escolares e fóruns de políticas na cidade. Quando ela mencionou os adolescentes com seus coletes refletivos e uma mensagem escrita em um quadro negro, um murmúrio percorreu a plateia. Não era um murmúrio de dúvida, mas de ressonância. Foi nesse instante que ela percebeu que o impacto não é linear, ele não se desdobra apenas nos lugares que consideramos estratégicos. Ele ecoa em todas as direções, floresce onde encontra solo fértil e às vezes esse solo é um coração aberto, em vez de um balanço financeiro bem recheado. Após a apresentação, na tranquilidade da área de espera nos bastidores, seu telefone vibrou novamente. Era uma mensagem de um professor que ela nunca tinha conhecido antes. Sua história inspirou meus alunos a começarem seu próprio projeto de jardim zero desperdício, dizia a mensagem, acompanhada de uma foto de crianças de joelhos na terra, plantando sementes que um dia se tornariam alimentos. Alimentos que, quem sabe, um dia não seriam desperdiçados, mas colhidos, compartilhados e celebrados. Ela fitou aquela foto, admirando os pequenos brotos contra a rica terra. Um pensamento surgiu de forma espontânea. Isso não é apenas impacto, é um legado. Não era seu, nem deles, mas algo compartilhado. Às vezes, ela ainda se perguntava se merecia a extensão desse impacto. Fechou os olhos, respirou fundo e deixou a alegria fluir dentro de si, não aquela alegria superficial de um reconhecimento, mas a profunda alegria da interconexão. A sensação de que um pensamento pode se multiplicar, um gesto pode gerar muitos gestos e uma única ideia pode se transformar em uma constelação. Quando as pessoas lhe perguntam agora qual foi o segredo, como uma ideia que todos riram se tornou algo real, ela não lhes entrega uma fórmula mágica. Diz que não houve um momento em que tudo fez sentido de repente, nem garantia de que o risco valeria a pena. Havia apenas uma série de escolhas feitas sem aplausos, guiadas por uma insistência silenciosa de que o significado importa. Ela compartilha que ser subestimado não é uma maldição se você estiver disposto a trabalhar nas sombras. E que o mundo não precisa de mais planos perfeitos, ele precisa de mais pessoas dispostas a começar com o que têm e aprender ao longo do caminho. Às vezes, tarde da noite, ela revisita aquela primeira jantar, não com amargura, mas com uma estranha afeição pela pessoa que ela era então, sentada em silêncio, segurando uma ideia que ninguém mais podia ver. A empresa agora é avaliada em números que fazem manchetes, mas esses números não são o que a sustenta. O que a sustenta são as mensagens de pessoas que dizem que agora enxergam a comida de forma diferente, que se sentem menos envergonhadas em pedir ajuda e que começaram algo pequeno porque viram alguém fazendo isso primeiro. Ela se alegra ao saber que uma risada desdenhosa não teve a última palavra. O futuro é um mistério, e ela aprendeu a não fingir que o conhece, mas sabe que o caminho adiante não exige permissão do passado. Ele requer honestidade, persistência e a humildade de continuar aprendendo. A história não terminou quando a empresa alcançou sucesso, ela se aprofundou e se houver um final. No meio de toda essa jornada, surge uma lição que, embora simples, carrega em si uma complexidade intrigante. As coisas que realmente valem a pena serem construídas, muitas vezes, não se parecem com empregos no início. Elas se apresentam como perguntas, questionamentos que ainda não foram levantados por ninguém. Se você se encontra segurando uma dessas perguntas, que ainda não ressoam com os outros, talvez este seja o seu momento. E se essa história lhe soa familiar, eu gostaria de saber o que as pessoas riram quando você compartilhou pela primeira vez? Reflita sobre isso. Às vezes, o que parece estranho ou engraçado para os outros pode ser a semente de uma grande ideia, pronta para germinar e crescer. Afinal, cada grande projeto começa com uma pergunta, e a sua pode ser o início de algo extraordinário.